Quando tudo desaba, quando o chão que parecia firme deixa de existir, quando aquilo que parecia seguro simplesmente some, é impossível não perguntar: Deus perdeu o controle? Essa pergunta talvez nunca tenha saído da sua boca, mas ela já passou pela sua mente nesse momento que a fé é colocada à prova. É fácil dizer que confia em Deus quando tudo vai bem. É fácil falar sobre propósito quando nada foi abalado. Mas quando algo desmorona, a alma sente. E muitos confundem isso com fraqueza espiritual. Mas não é. Sentir não é falta de fé. Perguntar não é rebeldia. Chorar não é incredulidade. A verdadeira fé não é aquela que nunca questiona. É aquela que continua mesmo sem entender. Se Deus é poderoso, por que Ele permite? Se Deus é amor, por que Ele não impede? Se Ele vê tudo, por que o sofrimento existe? Essas perguntas acompanham a humanidade há séculos. E a resposta não está em negar a dor, está em entender quem Deus continua sendo, mesmo quando a dor existe. Existe um texto antigo que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Perceba algo importante. Não diz que Ele é socorro antes da angústia. Não diz que Ele é socorro depois. Diz que Ele é socorro presente nela. Isso muda tudo. Porque Deus nunca prometeu ausência de tempestade. Ele prometeu presença no meio dela. E presença é diferente de explicação. Muitas vezes queremos explicações, mas Deus oferece sustento. Queremos respostas imediatas, mas Ele oferece força diária. Queremos entender tudo, mas Ele nos convida a confiar. E confiar não é fechar os olhos para a realidade. É olhar para a realidade sabendo que ela não é maior que Deus. Quando tudo parece fora de controle, é justamente quando mais precisamos lembrar: Deus não perdeu o governo do universo. Ele continua sendo Deus, quando o dia é bom e quando o dia é difícil. Ele continua soberano, quando entendemos e quando não entendemos. Às vezes, Deus não impede que o vento sopre, mas impede que você seja destruído por ele. Às vezes, Ele não evita a prova, mas sustenta você dentro dela. E mesmo quando algo se perde, Ele ainda é especialista em reconstrução. Talvez hoje você esteja vivendo um momento em que parece que algo desabou. Um sonho, uma segurança, uma expectativa, uma estabilidade. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Significa que você ainda está no meio da história. E o meio da história sempre parece confuso. Só no final entendemos o que estava sendo construído. Fé não é ausência de dor. Fé é a decisão de continuar caminhando, mesmo com o coração apertado. Fé é dizer: eu não entendo, mas eu confio. Fé é lembrar que Deus é maior que o caos, maior que a tempestade, maior que o medo, maior que o que eu estou sentindo agora. E talvez hoje, a única coisa que você consiga fazer seja segurar nessa verdade simples: Deus continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle. Ele não saiu do trono. Ele não se distraiu. Ele não abandonou. Ele permanece. E se você ainda está respirando, a história ainda não terminou. Então, se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu confio.